Toda semana aqui no Câmara Livre nós falamos sobre trajetórias e histórias de vida. A ideia é compartilhar experiências para que o mundo eventualmente ao seu redor fique um pouco melhor a partir das experiências de cada um. Neste mês de março, onde nós estamos gravando aqui no estúdio da TV Câmara, embora seja temporal o nosso bate-papo, nós estamos homenageando as mulheres. Obviamente, então o programa é para elas e delas. A nossa convidada hoje fez biologia, nasceu em Ubirajara, tem uma relação com o magistério, com a universidade, com programas relacionados às questões ambientais e boa parte da sua última fase até a atual profissional, pessoal e de história de vida está ligada ao meio ambiente. Nós vamos percorrer algumas dessas experiências para entender e trocar histórias de vida com Lázara Maria Gomes Gazeta. Para quem já está aqui em Bauru, é lógico, para você que nos acompanha fora ou pelo YouTube, ela é esposa do prefeito Clodoaldo Gazeta. Dizem que ser espelho e semelhança, do espelho que você tanto conhece há um bom tempo, desde o tempo que você o conheceu na Unesp de Bauru, no final dos anos 80, o Brasil naquela situação de hiperinflação, nós todos jovens, porque eu também estava lá procurando sonhos e horizontes, Sim. A gente acaba formando refrações de identidade ao longo do tempo. Eu falei a expressão que é a que a gente usa mais no momento aqui, ser esposa do prefeito em função do cargo, das Sim. atribuições, das responsabilidades. Como isso lhe cai a essa altura na sua vida, dentro de você? Bom, na verdade, eu conheci o Gazeta na Unesp, trabalhamos juntos, né, desde que nós nos conhecemos, porque nós estávamos estudando na mesma área, fazendo a mesma universidade, e ao longo do tempo nós estivemos trabalhando nas questões ambientais, seja frente a uma organização não governamental, seja junto ao governo. E hoje eu estou, né, como primeira-dama do município, porque é um título dado à esposa do prefeito, mas eu continuo atuando não só na área de meio ambiente, auxiliando nas questões ambientais, como hoje eu estou descobrindo uma área bastante interessante também, que é a área da solidariedade, do filantropismo, de auxiliar as pessoas. Desculpa, eu acho o verbo, e às vezes ele é quase uma situação de tempo e de espaço, estou muito bonito, porque ele acaba olhando para a gente, como a gente fala aqui no Câmara Livre da TV Câmara, o que somos neste momento, nesse desafio na fase da vida. Como você espera lidar, já a essa altura, olhando para o tempo para frente daí, com essa relação de imediatismo que as pessoas têm, dos desafios que parte dele como gestora você acompanhou aqui ou em Pederneiras como ex-secretária, e sabendo que as pessoas têm pressa. Às vezes têm pressa compreensíveis e às vezes têm pressa porque não conseguem entender que nem tudo vem no dia seguinte. Nelson, eu estou, né, há 2 meses aí acompanhando a questão social do município e posso dizer para você que é uma coisa bastante gratificante. A gente trabalha muito próximo das pessoas e a gente vê a necessidade que as pessoas têm. É óbvio que tem muitas pessoas que precisam mesmo, a gente está trabalhando para isso. Estamos trabalhando na questão de curso profissionalizante, mas tem pessoas que precisam de imediato. Então, dentro do Fundo Social de Solidariedade, dentro, né, toda essa questão de solidariedade do município, eu venho trabalhando na questão de campanhas para que nós possamos levantar alimento, roupa, para poder auxiliar essas pessoas. Porque Bauru tem pessoas que necessitam muito mesmo de ajuda. Um exemplo, nós estivemos recentemente, junto com a equipe da Secretaria do Bem-Estar Social, das meninas responsáveis pelo programa Minha Casa Minha Vida, fazendo a mudança de 6 bairros que estavam em áreas de risco. Foram 153 famílias que foram levadas para um condomínio, para o Chácara das Flores. E, Nelson, você não imagina a necessidade das pessoas. Sim, sim. Até hoje nós estamos trabalhando, fazendo campanhas para que nós possamos levar alimento para essas pessoas, porque mesmo os CRAS dando assistência, aquelas pessoas recebem uma cesta básica. Só que a cesta básica acaba e essas pessoas precisam comer, precisam de leite. E nós estamos suprindo essas pessoas que estão em maior
nível de vulnerabilidade social, suprindo para que elas possam conseguir o pouco de dinheiro que elas fazem, que os maridos trabalham fora, para pagar o condomínio, para que elas possam viver dignamente. Porque o local onde elas estavam vivendo realmente era um local complicado, um local não digno de você cuidar da sua família. E como a Lázara Maria lida como cidadã, como pessoa no seu íntimo, com essa questão da aflição, de saber que a função pública é de servir, mas que o cobertor é curto. Aliás, Exatamente. em casa, como você lida, lógico, nessa situação, com o marido também, de saber que muitas dessas respostas, não por vontade pessoal, mas a máquina, a estrutura pública não poderá, eventualmente, infelizmente, em vários desses casos, dar na hora ou neste momento. Como todos nós sabemos, os recursos da prefeitura são recursos muito que pontuais, né? Eu, muitas vezes, se eu precisar de uma cesta básica, é óbvio que eu não vou pedir para o Gazeta, né? E também nem na Secretaria do Bem-Estar Social, porque lá eles já têm o número certo de pessoas que eles precisam atender. O que a gente faz? A gente busca parceria. Eu estou buscando, a todo esse tempo, empresários, lojas, e inclusive com alunos das universidades de Bauru, por incrível que pareça. Neste final de semana teve uma caminhada dos alunos das Relações Públicas da Unesp e eles trocaram a oportunidade de estar fazendo uma zumba e uma caminhada por alimento. Eles conseguiram arrecadar 270 quilos de alimento, fiquei muito feliz que ontem eles me passaram a quantidade e esse pessoal vai junto comigo lá nesse residencial para fazer a entrega. Então, muitas vezes, não é que o poder público não consiga dar a resposta. As pessoas pensam, porque a prefeitura não quer auxiliar, o prefeito não quer ajudar. Só que é dinheiro público, e dinheiro público tem toda a sua marca, tem toda a sua dotação, tudo certinho, mesmo porque é público e tem que trabalhar certinho. E muitas vezes a gente não consegue de imediato resolver aquele problema. Aí a gente busca parceria. E Bauru, vou te falar, é uma cidade muito solidária. A gente chama e a gente tem uma resposta de imediato. Essa nas questões das ações. E para pegar um outro viés, nas questões do governo, daquelas que têm estoques de questões a serem resolvidas ainda no tempo, é natural que a máquina pública, as cidades tenham desafios a serem realizados. Nós temos vários deles estruturais aqui, aliás, que foram objetos de discussão da cidade, aflição normal para que eles possam resolver. Como você conversa como esposa com o marido? Fala, olha, porque tem uma ansiedade gigantesca nisso, que é uma vontade acumulada no tempo, inclusive, né, dele, vocês são parceiros hoje como família, de querer realizar essas coisas. É assim, bom, como eu já trabalhei na administração, a gente vive o dia todo em função da administração. Hoje é ele que está passando por isso, né? Na verdade, Nelson, a hora que ele chega em casa, que ele está chegando muito tarde, diga-se de passagem, a gente procura, dentro da nossa família, dentro da nossa casa, curtir realmente a família, é desligar. É óbvio que algumas coisas eu preciso chegar até ele, falar, Gazeta, eu preciso de uma atenção para isso, eu preciso de uma atenção para aquilo, mas é uma coisa bastante light, porque hoje é o dia todo ele pensando a prefeitura, a cidade está precisando de muita ajuda, a gente sabe disso. Ele pegou uma cidade já com alguns problemas e foi abençoado com 6 chuvas torrenciais que intensificaram o problema do município, inclusive na questão de moradia, que nós precisamos mudar 153 famílias na correria, mas assim, dentro de casa a gente procura ser um pouco mais light. Viver a vida... Viver a vida em família, como marido, como esposa, a gente sai para jantar. É óbvio que muitas vezes acaba a gente conversando, mas a gente procura, inclusive, segurar. A questão das redes sociais, inclusive, eu acompanho a minha em um horário, a hora que o Gazeta não está na minha casa, justamente para a hora que ele chegar, a gente possa estar realmente tendo um relacionamento de marido, de esposa, de pai, de mãe, porque nós também temos uma filha, ela precisa de atenção, então a gente busca, dentro da nossa casa, discutir, mas assim, com menor intensidade. Agora vamos falar de outras coisas, então, que estão embutidas nisso, que vale para os empresários, para os professores, para os autônomos, profissionais liberais, para os operacionais, sejam quem for. Saber separar os tempos para a vida, já que elas nos consomem o tempo todo,
é uma relação muito mais do que necessária, ainda mais na vida a dois? Com certeza. Com certeza, porque assim, a gente trabalha com muito afinco na vida da gente, né? A nossa vida é trabalho, mas a gente precisa pensar que a gente, não que nós não temos horário, hoje ele é um servidor, ele é um representante da cidade, ele precisa estar disponível para a população. É óbvio que se ele receber uma ligação, ele vai atender de um secretário, né? Ele atende imprensa e tal. Mas a gente procura, dentro do nosso relacionamento, a gente ter um espaço para a gente. E isso é importante, porque a família é uma só. E não é porque hoje nós estamos frente a uma sociedade, representando uma sociedade, nós não podemos esquecer o seio da família. A nossa família precisa da gente. Hoje, por exemplo, a gente está passando por um momento bastante triste. O meu sogro teve AVC há 50 dias. E assim, a hora que ele sai da prefeitura, ele precisa correr na casa dos pais para auxiliar, acompanhar no hospital. Então, assim, a gente precisa dar atenção, sim, à família. Mesmo tendo uma posição, mesmo você sendo empresário, você sendo empresária, você sendo hoje um representante, um jornalista, a hora que chega em casa, a gente precisa priorizar também a nossa família, porque eles precisam de atenção. Você nasceu em Ubirajara. Não Nasci conheço em Ubirajara, mas porque tenho amigos em comum, conheço a realidade da cidade muito parecida com a minha origem. Qual a memória afetiva de sua infância, de tempos lá de Ubirajara, onde você ficou até depois da adolescência? Nossa, na verdade, a minha cidade de nascimento, minha cidade de Natal, a minha família está toda lá. Eu tenho vínculo totalmente lá, minha mãe mora lá, minhas irmãs. Vou muito para Ubirajara e assim, a minha infância foi uma infância muito feliz, como de todas as crianças, né? Porque nós morávamos no sítio. Porque tinha mato, tinha cheiro. Tinha cheiro, tinha rio, tinha mato. Então a minha lembrança com a minha infância é uma lembrança muito querida, com as minhas irmãs, de tudo que a gente conviveu em família. Nós éramos em 6 irmãos. Então assim, imagina, era uma família super grande. Então a gente adorava brincar no rio, subir em árvore. Então assim, todas as coisas que uma criança deveria fazer, eu fiz porque eu morei no sítio. Morei no sítio, estudei, andava 4 quilômetros a pé para estudar, para fazer o primário, porque na época não tinha ônibus escolar. Ia a pé, estrada de terra, enfrentando poeira, chuva. Mas assim, a gente teve uma família, precisa estudar, não tinha dinheiro, mas tinha que estudar. Meu pai estudou 6 filhos e eu morei no sítio até meus 10 anos, estudava em Ubirajara, 4 quilômetros para ir, 4 quilômetros para voltar, e a gente vai lutando na vida. Lhe aborrece ou lhe deixa de alguma forma preocupada o fato de que a geração, por exemplo, que vem da Ana Luísa, agora sua filha, depois pode ser tão tecnológica que pode não ter essa relação com a terra, com o ar, com o meio ambiente que você tanto gosta, da sua origem, aliás? Me preocupo. Inclusive eu falo para Ana Luísa, filha, tem coisas na sua vida que eu vivi que você nunca vai viver. É óbvio que quando a Ana Luísa era pequena, algumas coisas eu pude oferecer para ela, porque meu pai tinha sítio, a gente leva para o sítio. Até hoje, esses tempos, ela foi para lá, eu fiz ela arrancar mandioca, para ela saber o que é, que a mandioca não nasce no mercado. Ela tem 19 anos, ela vai com a gente para o sítio. Raiz, tubérculo, que a gente aprende na filosofia, na biologia. Mas assim, eu me preocupo, porque tem crianças hoje que acham que a fruta nasce dentro do supermercado. A Ana Luísa, a gente até buscou, né, ter uma referência com isso, levava no rio, para ela brincar no rio, que lá tudo limpinho e tal, mas eu me preocupo sim, porque hoje as crianças, elas estão muito ligadas às redes sociais, à televisão, e elas não vivenciaram isso. E sei que você vivenciou também, porque sim, e é muito gratificante. Fica guardado na nossa memória, assim, uma coisa muito, muito agradável, muito gratificante. Isso que parece bobeiro, mas os meninos de hoje não sabem o que é brincar à sombra do mandiocal. Com certeza não sabem. Com certeza. Na verdade, eles não conhecem a noite, não conseguem olhar para o céu e enxergar fora dessa luz, né, de todo esse centro urbano, como é lindo o nosso céu, as estrelas, todas essas coisas que a gente vê no sítio, que aqui na cidade a gente não consegue ver. Eu estava fazendo uma memorização aqui agora, enquanto você estava falando, entre todas as questões dos recortes de vida que a gente faz aqui no Câmara Livre. E as primeiras damas anteriores, a figura da questão das primeiras damas,
elas não tiveram, por circunstâncias das questões da vida, relações com a gestão pública. No teu caso, além de você saber a aflição que o marido está vendo, Sim. você conhece a estrutura por dentro. Para quem não sabe, foi secretária municipal do meio ambiente em Pederneiras, em Bauru, na própria prefeitura aqui local, e tem projetos relacionados à vida pública já há um bom tempo, depois que deixou a universidade. Isso é bom ou ruim? Olha, eu acho bom, eu entendo como bom, porque assim, a gente consegue ver em outros momentos, por exemplo, vamos bem longe, a Rainha Elizabeth, a figura da primeira-dama é aquela pessoazinha intocável, que só toma chazinho. Institucional, quase só do cargo. Quase só do cargo mesmo, para eventos. Eu digo que eu sou uma primeira-dama completamente diferente. Eu não sou a primeira-dama de tomar chazinho, né? Eu não sei se por conta da minha criação, por tudo isso que eu já vivenciei na administração pública, porque nos últimos 9 anos eu estou frente a uma administração pública, então a minha realidade hoje como primeira-dama é de botar a mão na massa mesmo, de estar auxiliando a administração. É óbvio que eu não estarei, por exemplo, trabalhando junto com os secretários, que todos eles têm as suas funções, eu não estou aqui para isso. Mas como eu recebo algumas demandas, eu acabo passando para as pessoas de direito, até para o pessoal do gabinete, para que a gente possa fazer os encaminhamentos de tudo aquilo que eu recebo. E espero estar auxiliando nessa questão. Você é mais agitada, o marido é mais calmo. Eu digo da característica mais evidente que a gente vê no dia a dia. Te acompanhei também como secretária e já a conhecia antes, como já mencionei. Aliás, desde a faculdade onde eles se conheceram. Como vocês lidam com essas características? É isso mesmo que as pessoas veem? O Gazeta é mais tranquilo, mais calmo, você mais agitada? Isso mesmo, o Gazeta ele é bem tranquilo, né? É virginiano, perfeccionista. É perfeccionista? Perfeccionista. Só que ele é uma pessoa extremamente calma, compassiva, ele ouve muitas pessoas. Eu já sou mais ligada no 220, não preciso esconder isso para ninguém, todo mundo me conhece. Mas assim, como diz, fisicamente os polos diferentes se atraem, né? Boa utilização da física. Com certeza. E assim, a gente tenta balancear e os polos se atraem mesmo. Geralmente, imagina se fosse os dois muito calmos ou se fosse os dois muito ligados no 220. Como é que você lida, então, com as questões da vida pública que experimentou, que são difíceis, as pessoas, às vezes, principalmente as redes sociais, enfim, todas essas ferramentas, exageram, se não têm os seus pedidos atendidos, não estão nem aí, criticam mesmo, não vão fazer análise de contexto, de tentar qualquer grau de proteção, por uma série de razões, e alguns espontaneamente atacam muito. Você viu isso na campanha eleitoral, por exemplo. Como você, como pessoa, administra isso? Olha, as redes sociais hoje, elas não têm um filtro, né? As pessoas, muitas vezes, por mais que a gente explica, elas, às vezes, tem as que entendem, as que não querem entender. Então, as redes sociais, as pessoas que fazem uma crítica, que são críticas construtivas, é óbvio que a gente encaminha, a gente vai atrás. Mas quando a gente vê que são críticas destrutivas, que na verdade são minorias, que vêm para criticar, a gente simplesmente lê, dá uma resposta light, e isso não afeta no nosso relacionamento, não afeta na vida pública. Porque hoje as redes sociais estão muito abertas, as pessoas falam o que querem, muitas vezes sem pensar nas consequências, e a gente consegue filtrar aquela crítica, que é aquela crítica construtiva que vem para ajudar, e a gente consegue filtrar aquela crítica que a pessoa vem para destruir, e a gente sabe que são minorias. E a gente sabe lidar isso muito bem, viu, Nelson? Lázara, por que biologia? Quando a jovem que deixou Birajara, passou pelo magistério, foi para Duartina, deu aula, escolheu, não, eu quero ser bióloga. Eu acho que por tudo que eu vivenciei no sítio, da gente estar ligado às questões, né, da área rural, dessa questão de preocupação com o rio, de estar preservando a mata, vem mesmo da minha criação, da minha infância, de estar ligado com todas essas questões ambientais. Eu vivia junto com o meu pai, ajudando a cuidar dos animais, tinha bicho da seda, tem vaca até hoje, porco, então todos nós ajudávamos em tudo isso no sítio. Então é justamente ligado a essas questões com os animais, com o meio ambiente, que eu adoro desde quando eu nasci vivenciando isso. Desta criação
rural e desta ambientação natural no meio mais bucólico, filha com 6 irmãos dos pais, Nilda e Sebastião, 4 mulheres e 2 homens, você, no meio do caminho, por força da circunstância, fez o que muitos brasileiros tiveram que fazer. Teve que ir para São Paulo trabalhar no Bradesco, para achar um meio do caminho de sobrevivência antes da universidade. Depois fui para a aula, aí cheguei na questão do magistério. Você consegue ver hoje, como cidadã, que os meninos que saem do ensino médio, que não conseguem montar frases, fazer pensamentos, possam ser bons cidadãos? Olha, Nelson, voltando à minha época, era para nós o ensino era uma coisa muito importante, a gente levava com muita seriedade. Eu tive uma professora que eu gosto muito de mencionar ela, da 5ª à 8ª série para nós, ao 2º ano, porque eu fui fazer magistério depois com a dona Evelyn, e era uma pessoa que fazia com que nós estudássemos para que nós fôssemos realmente cidadãos, que soubéssemos escrever, né? Mas hoje em dia, eu não sei, eu não consigo dizer para você, porque eu estou fora dessa rede de educação, né? Eu saí fora, estou mais na questão de meio ambiente, mas me preocupa muito. Hoje, a gente abre uma rede social, a gente vê assim, os assassinatos que essas pessoas fazem escrevendo. E não são pessoas que não foram... Eles estão economizando o português na hora de escrever o WhatsApp, não. Eles não sabem escrever mesmo, montar E assim, frases. Não são pessoas que não foram alfabetizadas, são pessoas alfabetizadas. Não sabem montar frases, escrevem cada palavra com cada erro ortográfico, que às vezes me dói até por dentro. Às vezes eu fico me segurando, mas é óbvio que eu não vou fazer isso, mas é uma preocupação. Eu não consigo avaliar se é isso a nível de currículo escolar, ou se não existe mais uma preocupação com tudo isso com a escola. Por que está seguindo esse caminho? Porque quando eu passei pelo colegial, eu tinha muito respeito pelos meus professores. A gente tinha medo dos professores, a gente estudava mesmo. Então, assim, eu não consigo avaliar se é o currículo escolar. Os professores eu sei que não são. Porque os professores, eles estão cumprindo o objetivo, cumprindo com aquilo que eles se propuseram a fazer. Você tem uma característica mais agitada que a gente já comentou. O que a Lázara Maria faz? O que a acalma quando ela fica no seu tempo, no seu íntimo? Olha, na verdade, assim, eu não sou muito de ficar no meu íntimo quietinha. Quando dorme. A hora que eu estou quietinha, eu estou dormindo. Mas assim, no meu dia a dia, a hora que eu não estou fazendo nada, eu sou multicoisas. Multitarefa. Eu cuido da minha casa, eu não tenho hoje uma secretária que me auxilia. Eu tenho apenas uma pessoa que vem de 15 em 15 dias à minha casa. Eu cuido da minha casa, eu lavo, eu passo. E ainda nas horas vagas eu faço corte e costura, que eu adoro, coisa que eu herdei da minha mãe, porque quando nós morávamos no sítio, as nossas roupas, a minha mãe fazia porque não tinha como comprar. Então, assim, eu adoro, eu tenho na minha casa uma máquina, então nas horas vagas eu estou ou fazendo crochê, ou trabalhando com a minha máquina, esse é meu lazer. E ainda eu pretendo, no seu horário que eu vou conseguir, porque eu não consegui ainda descobrir uma modalidade na área esportiva que eu gosto. Mas eu preciso porque é recomendação médica. E ainda vou achar um tempo para procurar uma academia, aquilo que eu gosto de fazer. Porque até agora eu já entrei em vários e eu não descobri ainda. Faz continha depois, porque quando inventaram o tempo, codificaram ele com só 24 horas. Né? Então, mas eu sou realmente ligado no 220 e faço tudo isso. Quando a gente olha a questão do tempo, e a gente estava falando dele aqui mais recente, parece engraçado e simbólico, a gente está falando, somos todos do século passado. Então, não é assustador. E do século passado, que é assustador falar essa refração de tempo, no começo dos anos 90, num determinado momento, 3 jovens, que são conhecidos bastante da cidade, a gente estava em hiperinflação, só para lembrar disso naquele momento, e um cara que foi presidente da República, depois sociólogo, sendo ministro da Fazenda, querendo inventar um plano para poder acabar com a inflação. Nós estamos vivendo ele ainda, o pós-plano real. Mas Sim. Eu fiz só a contagem do tempo para dizer que Lázara Maria, Clodoaldo Armando Gazeta e Rodrigo Antônio Agostinho Mendonça inventaram e criaram o chamado Instituto Vidágua. Ambiental Vidágua. O que fez aqueles jovens criar aquilo na época? Na verdade, nessa época nós estávamos já saindo da universidade
E as questões ambientais, elas eram pouco discutidas nessa época. Tanto é que, assim que a gente saiu da faculdade, as questões ambientais começaram a aparecer, né? A questão de ONGs, de organizações não governamentais, e nós tínhamos um espelho de uma ONG, que é a Fundação SOS Mata Atlântica, uma ONG que até hoje está, né, trabalhando nas questões ambientais, da qual eu fui voluntária da Fundação SOS Mata Atlântica, o Rodrigo também. E aí, por conta de toda essa preocupação com essa problemática das questões ambientais, da onde as coisas estavam caminhando, nós resolvemos criar o Instituto Ambiental Vidágua, que é essa ONG aqui em Bauru, que até hoje realiza projetos na questão ambiental. Aí só para lembrar do tempo, eu lembro de um grande tema, só para citá-lo, tinha a questão do saturnismo saliente aqui em Bauru, não que ainda Muito. não seja, e você foi mexer com o peixe mero, é esse o nome, certo? Correto? Mero. Mero. Era uma questão lá específica de um projeto na época. Isso. Na época, eu e o Gazeta, nós trabalhávamos em duas ONGs, ele no Instituto Socioambiental, trabalhando em toda a região do Vale do Ribeira e São Paulo, e eu também na Fundação SOS Mata Atlântica, trabalhando no Vale do Ribeira. Nós viajávamos, tanto é que a Ana Luísa era bebê, eu engravidei nessa época que que trabalhava no Vale do Ribeira. A Ana Luísa, inclusive, ficava aqui com a minha sogra, porque nós não tínhamos tanto tempo de cuidar da Ana, porque a gente trabalhava bastante também. E aí a gente deixava a Ana e vinha todo final de semana para ficar com a Ana Luísa aqui, até ela crescer um pouquinho. E aí nós desenvolvemos vários projetos na questão ambiental, mas um projeto que foi pontual não foi meu, é um projeto do Gazeta, que nunca nenhum peixe era preservado na fauna brasileira como um animal em extinção. Aí o Gazeta, nós junto com a Fundação SOS Mata Atlântica e o Instituto Socioambiental, encaminhou um projeto para o IBAMA da proteção desse mero, porque nós víamos que a depredação desse bicho era muito, e ele demora muito para ele crescer, para ele chegar à idade adulta e se reproduzir. E como nós estávamos em toda aquela região, a gente via que o peixe muitas vezes ele era pescado como troféu, porque é um peixe muito grande, um peixe dócil. Se o mergulhador for mergulhar, ele consegue pescar esse peixe com arpão. Então, assim, havia uma preocupação de estar preservando esse animal para que ele pudesse não entrar em extinção. Aí o Gazeta encaminhou para o IBAMA uma solicitação, um decreto, e pela felicidade foi aprovado, inclusive num dia do aniversário dele, que ele faz aniversário em 20 de setembro. Em 20 de setembro saiu essa portaria de preservação do mero. E aí nós criamos uma rede de proteção do mero, junto com outras ONGs, que protegia e protege o mero. Hoje o projeto não existe mais, mas o peixe continua protegido. Nós criamos uma rede de proteção desde o litoral sul até o nordeste. Então tinha projeto de proteção desde Santa Catarina com a Universidade Federal de Santa Catarina à Universidade Federal de Pernambuco, lá em Abrolhos. Então assim, foi um projeto muito interessante, que hoje, inclusive, o mero está ainda protegido na lista de animais ameaçados de extinção do IBAMA. Lázaro, como é possível imaginar, e a gente está discutindo nesse momento, quase voltando para o tempo agora ao contrário, de que é possível, por exemplo, aparecer uma legislação federal que coloca homens e mulheres no mesmo grau de exigência na questão previdenciária, por exemplo, os 65 anos estão sendo discutidos aqui, se ela tem esse monte de atribuições diferentes, não porque... Enfim, porque são diferentes dos homens, não dá para imaginar, você já acabou comentando aqui, do tricô ao crochê da casa, das obrigações da mulher, da esposa, da filha, e o homem criado sobre esse ambiente de querer ser provedor, embora estejamos já no novo século. A divisão de tarefas é completamente diferente, específica. Com certeza. Aí querem que tenha a mesma idade, como você vê? Então, na verdade, assim, as mulheres buscam não ser iguais aos homens. Porque são diferentes. Nós somos diferentes, nós queremos ter o nosso espaço, buscar o nosso espaço, porque hoje, infelizmente, ainda a mulher ganha menos que o homem, a mulher sofre violência, existem números, eu não sei te falar, mas existem números assustadores. Então, a mulher, ela não busca ser igual ao homem, ela busca o espaço dela dentro da sociedade. E nessa questão da Previdência, eu vou falar por mim. Eu já tenho 32 anos de carteira e eu pretendo sim, me aposentar logo. Eu não gostaria de me aposentar com 65 anos. É óbvio que eu sou ligada no 220, eu vou continuar trabalhando, eu vou continuar produzindo,
Mas eu gostaria muito de aposentar num prazo menor. Então, vou falar num contexto agora para pegar um grupo. Nós somos uma geração que teve que começar muito cedo no mercado de trabalho. E o país tem, no recorte dele, do total de 200 milhões de pessoas que dizem que a gente tem no total do IBGE, metade, um pouco menos disso, infelizmente, em função da crise, como população economicamente ativa. Vamos ser em 10, 15 anos, isso é muito pouco do ponto de vista de tempo, 20 anos talvez, uma população de majoritariamente de mais idosos. Aí me pergunto, não dá o dinheiro para pagar todo mundo do jeito da situação atual. Com certeza. 50 fica difícil, mas essa geração não pode ficar muito prejudicada pela regra que está aí? Sim, com certeza. Com certeza. A gente já trabalhou todo esse tempo e com certeza seremos prejudicados. Trabalhar até os 75... Bom, eu não sei, 75 quer somar tudo já de vez. Se eu for até 65, eu acho que 13 anos passa rápido, se você for ver. Mas vamos ver se eu espero. Mas a que preço? Então. Pois é. Não sei se eu vou ter o mesmo gasto que eu tenho hoje. Tem que ligar para os deputados do PSC, de quem quer que seja lá, para ver se eles não têm filhos nessas circunstâncias também. Então, preciso. Vou falar com a Gazeta. Para que eles mexam com isso. A questão ambiental que lhe afligiu como gestora até recentemente como sua missão, para a gente colocar aqui, é uma das questões principais do marido, porque ele também é ambientalista, é biólogo de formação, como dissemos, que saiu da Unesp junto com você. Como você vê a cidade, querendo discutir essa questão de polos de cerrado, ela está num território de 600 quilômetros quadrados, ela é pequena do ponto de vista espaço territorial e essa pressão de instalação é natural, é compreensível, mas precisamos ver o nosso entorno. Sim, quando eu estive frente à Secretaria do Meio Ambiente, eu já vinha discutindo essas questões. Hoje o Cerrado, inclusive ele está sendo discutido junto à campanha da fraternidade, está discutindo os biomas. Sim. O Cerrado é um bioma, o segundo bioma mais importante, né, do Brasil, mas especificamente em Bauru. Como ele veio, essa lei, ela foi uma lei muito restritiva, a gente já vem discutindo isso. Por exemplo, Tangarás e Manchester, hoje não tem quase nada mais de cerrado. Sim. Então ele precisa realmente rever essa lei, ele vem sendo discutido, já vinha sido discutido quando eu estava secretária do Meio Ambiente, porque Bauru precisa continuar crescendo e aquela região onde está toda preservada como um todo, não tem mais nem nada ali. É óbvio que existem grandes maciços, Vale do Igapó, Lauro de Souza Lima e Unesp, todo aquele pedaço não vai ser loteado mesmo, porque já é uma unidade de conservação. Mas existem alguns fragmentos muito pequenininhos que, com certeza, que já vem discutindo essa questão há um bom tempo de estar liberando essas áreas. Desculpa, a comparação pode ser ridícula, mas tem lugares que parece dar pente para calvo. Tem uma penugem só em cima da cabeça e fica falando de proteção. Então, alguns terrenos têm 2, 3 árvores. Aí você precisa, junto à CETESB, pedir autorização para fazer o corte dessa espécie, por ser uma espécie de cerrado. Então, assim, essa lei está sendo revista, o Estado está trabalhando com isso, porque, assim, quando foi criado, ele foi criado como um todo, e toda aquela região é região do cerrado. Mas precisa, sim, ser revista. E óbvio, Nelson, que precisa preservar os grandes maciços. Isso é fato. Dúvida. Mas está meio claro quais são os maciços. Você acabou até de memória citando eles aqui. Não está muito difícil de identificar o que é, de fato, maciço, que é uma definição de tipo de mata aí da questão do cerrado, para quem não conhece. De outro lado, na outra ponta, para os ambientalistas, que eu os respeito muito, não me criticarem aqui, que não comentei especificamente com você, nós tratamos muito mal a questão de arborização urbana. Você, como secretária, agora talvez possa comentar até com a gente para dividir. As pessoas acham que a árvore está atrapalhando a sombra da casa dela, mas querem a sombra, que o fio está atrapalhando, que estão com medo da chuva, que está enchendo a calha, que está atrapalhando a fachada da empresa. E aí querem arrancar, simplesmente arrancar. Nelson, olha, a questão da arborização é uma coisa realmente... Está faltando educação nessa questão? Ir lá não é, eu não sei se educação, eu acho que as pessoas, eu costumo dizer que elas pensam muito no próprio umbigo. Tem um probleminha com a árvore, caiu folha na calha, quer cortar na árvore. E isso é uma briga constante junto à Secretaria do Meio Ambiente. Compra vassoura para eles. Porque assim, gente, nós precisamos de árvore no nosso município. Existem
várias pesquisas, inclusive, que o asfalto na frente da sua casa, se você tem uma árvore, nem buraco faz. Por conta do aquecimento, a árvore acaba protegendo com a sua sombra. A questão da temperatura fica muito mais amena, média, muito com menor. certeza. Então, assim, você passa numa área aqui no município, onde é tudo asfaltado, tem árvore, o clima é muito mais fresco, muito mais agradável. E as pessoas precisam pensar nesse outro lado, porque a questão da arborização urbana no município de Bauru é muito complicada. Conte para quem está em casa, para ter a noção da dimensão isso. São muitos os pedidos de corte, por razões completamente absurdas. Muitas vezes porque eu quero cortar a minha árvore, porque na minha casa tem árvore, meu vizinho não tem, ele para o carro na frente da minha árvore. Gente, por favor, isso é um absurdo. É do individualismo. Não, E às vezes chegam os casos, a gente fica até triste com isso. Porque o que a gente pensa? A pessoa está pensando simplesmente em resolver o problema dela. Ela não está pensando que dentro da casa dela e naquele espaço o clima vai estar mais ameno e mais agradável para a família dela. A rua na frente vai estar mais preservada. Vai ter, inclusive, as árvores poderão atrair aves que hoje a gente quase não vê mais no meio urbano. Então a pessoa, eu quero cortar porque o vizinho não tem árvore e vem parar na minha sombra. Eu quero cortar a minha árvore porque aqui a minha rua é escura, pode esconder uma pessoa e agredir a hora que eu estou chegando em casa. Então assim, eu quero cortar minha árvore porque quando venta, joga folha na calha e pode entupir, pode atrair o mosquito da dengue. Então as pessoas pensam em umas coisas e entram com os pedidos que muitas vezes deixa a gente entristecido. É óbvio que quando você está como secretária, você gostaria de atender a população, porque a população precisa ter esse feedback. Mas muitas vezes tem uns pedidos que eu vou falar a verdade, deixa inclusive o próprio gestor, o próprio secretário triste, porque as pessoas pensam só nelas próprias. Uma questão que a cidadã, a já bauruense instalada aqui, Lázara Maria Gomes Gazeta, quer que o prefeito de Bauru, esquece que ele é seu marido, resolva se pudesse escolher. Se eu pudesse escolher, Bauru, ele precisa de muita atenção, né? Ele já vem há uns 20 anos precisando de atenção e a cada ano que você vai deixando as coisas vão intensificando. Se eu pudesse hoje pedir alguma coisa pro Gazeta, eu pediria atenção às pessoas que precisam de mais atenção. Eu estive recentemente nessas áreas de risco, que o pessoal chama de favela, eu costumo chamar de bairro, e tem muita pessoa que precisa de atenção, muito. Apesar delas estarem ali, elas precisam de atenção, inclusive de crianças com necessidades especiais. Então, se eu pudesse hoje ter uma varinha de condão e dar na mão do Gazeta, falava para ele, cria residência para todas essas pessoas, porque tem pessoas realmente que vivem em áreas desumanas. Lázara Maria Gomes Gazeta, obrigado por fazer esse recorte conosco aqui, simbolicamente, gravando quase 600 de programas. Esse está pertinho do número 600 aqui no Câmara Livre, em homenagem à questão das mulheres, mas que isso não seja só simbólico, para a gente trocar experiência com as pessoas através desse canal público. Eu que agradeço e gostaria de deixar um abraço para todas as mulheres guerreiras, que nós estamos aí no dia a dia matando um leão, não, pelo menos 2 por dia. Muito obrigado. No Câmara Livre de hoje nós conversamos com Lázara Maria Gomes Gazeta, emprestando uma informação da professora no meio do caminho. Se você não sabe escrever ascensão, como vai saber subir degraus? Até o nosso próximo encontro.